E se o universo não for apenas matéria e movimento, mas também consciência e intenção? E se a física quântica, com suas partículas que mudam de estado ao serem observadas, estivesse nos mostrando algo que os antigos já sabiam há milênios, que tudo está conectado, que pensamentos moldam realidade e que a mente humana é parte ativa da criação? A ciência, especialmente a física quântica, tem revelado verdades que antes eram consideradas puramente místicas. O princípio de que a matéria não é sólida, que a energia vibra em diferentes frequências e que o observador influencia o fenômeno observado, são ideias que ecoam diretamente dos ensinamentos das grandes tradições esotéricas. A diferença é que hoje, essas afirmações têm equações e experimentos para sustentá-las. No coração da física quântica está a compreensão de que o universo não é feito de partículas separadas, mas de campos interligados de informação e energia. Isso lembra muito o conceito do tudo é um, central no hermetismo e em várias correntes espirituais. O físico David Bohm, por exemplo, propôs a teoria do universo holográfico, onde cada ponto contém a informação do todo. Uma ideia que parece saída de um texto sagrado, mas que foi desenvolvida em laboratórios renomados. O mesmo acontece com o entrelaçamento quântico, onde duas partículas mantêm conexão instantânea, mesmo à distância. A ciência chama isso de não localidade. Místicos chamariam de conexão cósmica ou ressonância universal. Tanto faz o nome, o fato é que algo profundo une tudo. E essa ligação vai além do físico. Essas descobertas estão abalando os fundamentos da ciência tradicional e permitindo uma nova ponte entre o racional e o intuitivo. Não mais dois lados opostos, mas dois olhares complementares sobre a mesma verdade. O universo é inteligente. E talvez a própria consciência seja parte integrante dessa inteligência. Começando pela famosa frase de Max Planck, fundador da mecânica quântica: não há matéria em si. Toda matéria surge e existe unicamente em virtude de uma força que coloca as partículas em vibração e mantém o átomo unido. Essa força ele não chamou de Deus, mas reconheceu que ela existia e que era o núcleo da realidade. Hermann Weyl, matemático e físico alemão, trabalhou com Einstein e afirmou que a geometria do espaço-tempo poderia ser alterada pela percepção do observador. Algo próximo ao que diz o tarô: quem vê, modifica. O próprio Albert Einstein disse certa vez: o mistério não é que a ciência chegue perto do místico. O mistério é que ela ainda não tenha ido longe demais. Mas talvez a maior coincidência entre ciência e espiritualidade esteja na frase: como é em cima, é embaixo, do corpo Hermeticum, escrito por Hermes Trismegisto há milênios. Essa ideia de correspondência entre planos é o que hoje se procura entender nas teorias do campo unificado, onde todas as forças do universo estariam conectadas por uma única fonte de origem. Na tradição hermética, o universo é visto como um grande espelho, onde o que está acima reflete o que está abaixo. A mente humana, segundo essa visão, é capaz de moldar a realidade através do pensamento, da emoção e da intenção. Na física quântica, isso ganha forma na teoria da mente quântica, defendida por físicos como Henry Stapp e Roger Penrose, que sugerem que a consciência não é apenas produto do cérebro, mas parte da estrutura fundamental do universo. Outro paralelo impressionante é o conceito do vácuo quântico. A ciência diz que o espaço aparentemente vazio está cheio de flutuações energéticas constantes, uma rede invisível de potencialidades. No ocultismo, esse vácuo seria o equivalente ao éter, ao campo akáshico, ao plano causal, onde todas as possibilidades existem simultaneamente e de onde nascem nossas escolhas. Até mesmo o tempo linear começa a ser questionado. Em experimentos com partículas subatômicas, viu-se que eventos futuros podem influenciar resultados passados, algo que muitas tradições espirituais já falavam. O tempo não é uma linha,
mas uma espiral. E o karma, talvez, seja uma expressão disso. Uma correção constante de rumo, onde passado e futuro se tocam. E se falarmos de ondas de probabilidade, veremos que na física quântica, as partículas só assumem uma forma definida quando observadas. É como se o universo respondesse à atenção humana. Os antigos chamariam isso de criação consciente, de lei do desejo, ou até mesmo de magia mental. A ciência prefere chamar de colapso da função de onda. Mas o resultado é o mesmo. Você não apenas habita o universo, você o modifica. Vamos agora mergulhar mais fundo nas bases espiritualistas e espíritas que abordam esse tema desde o século XIX. Allan Kardec, em seus livros, já falava de uma inteligência superior regendo o cosmos e de que o espírito humano participa ativamente dessa ordem divina. Para a doutrina espírita, o universo é moralmente estruturado, o que quer dizer que suas leis não são neutras, mas ressoam com as escolhas e sentimentos dos seres vivos. Isso pode soar metafísico, mas é compatível com a ideia de que a consciência interfere na matéria. Já na teosofia, Helena Blavatsky apresentava o universo como um sistema de evolução espiritual, onde cada nível de realidade vibrava em harmonia com estados internos da alma. Ela via o universo como um organismo vivo, pulsando em ritmo cósmico. Sua visão do mundo invisível alinhava-se com a noção de dimensões ocultas na física moderna, aquelas que a ciência tenta detectar com aceleradores de partículas e teorias como a de cordas. Carl Jung, embora não fosse religioso, falava abertamente sobre o inconsciente coletivo como um campo universal de informações, algo que, de certa forma, se assemelha ao campo quântico de possibilidades. Ele via a psique humana como parte de um tecido maior, onde memórias, arquétipos e símbolos carregavam peso universal. Seus sonhos lúcidos e sincronicidades não eram apenas curiosidades psicológicas. Eram sinais de um campo maior ao qual todos pertencemos. Edgar Cayce, conhecido como o Profeta Adormecido, falava de uma mente universal que conecta todas as almas e permite acesso a registros de todas as vidas passadas. Ele dizia que cada pessoa estava aqui para aprender, equilibrar e evoluir. Algo que a ciência ainda não explica, mas começa a sentir. E aos relatos de médiuns e sensitivos, registrados em centros espíritas e grupos de estudo ocultista, que descrevem contatos com inteligências superiores, comunicação com guias espirituais e até mensagens vindas de planos sutis. Essas experiências, outrora descartadas como superstição, começam a encontrar paralelos nas pesquisas sobre consciência estendida e comunicação não local. Agora, vamos falar de como essas ideias impactam a vida prática. Quando você entende que o universo responde à sua presença, começa a agir diferente. Suas palavras, gestos e pensamentos ganham peso. Você percebe que não basta desejar, precisa estar alinhado. Não basta pedir, precisa merecer, porque o universo não nega o que você projeta. Ele devolve, amplificado. Isso pode explicar por que tantas pessoas repetem padrões de dor, por que certas doenças aparecem sem causa física clara, por que relacionamentos ruins parecem sempre voltar. Tudo isso pode ser reflexo de um campo interior não equilibrado, de uma alma que ainda carrega lições não aprendidas. Se você sente que algo em sua vida está fora de sincronia, talvez seja a hora de revisitar seu papel no todo, de entender que você não é um espectador da realidade, é um criador. E o que você observa, o que você sente e o que você escolhe, determina o que vai atrair. E vamos falar de como aplicar isso energeticamente. Praticantes de meditação avançada, mestres tibetanos e xamãs relatam estados de consciência onde conseguem sentir a textura do universo, visualizar caminhos alternativos e até mesmo interferir em processos físicos. Hoje, a neurociência e a física começam a dar credibilidade a esses fenômenos, estudando casos de curandeiros, médicos espirituais e até práticas como a visualização criativa usada por atletas de elite. Além disso, pesquisas com cristais e campos magnéticos mostram que objetos inertes
podem absorver e emitir padrões de pensamento. Isso dá suporte às práticas de programação de cristais, escrituras de intenções e até mesmo aos mantras repetidos com fé. Porque o som, o pensamento e a emoção deixam marcas, e essas marcas ressoam. Então, como usar isso a seu favor? Com consciência, com intenção, com reverência pelo que você está criando. Cada palavra que sai da sua boca, cada imagem que você repete mentalmente, cada emoção que alimenta diariamente, tudo isso é semente plantada no solo da realidade. E o universo, silencioso e fiel, vai regar o que você semeia. Pensem agora, e se a ciência estiver apenas começando a dar nomes às coisas que os sábios já sentiam? E se aquilo que chamamos de magia, os físicos chamem de simetria? E se a consciência não for apenas um acidente da evolução, mas a própria essência do cosmos? A maior revelação aqui é esta: a ciência e a espiritualidade não estão em guerra, estão convergindo. O que antes era intuição, hoje é equação. O que era simbolismo, agora é padrão matemático. E o que parecia misticismo, começa a ser confirmado por dados. A verdadeira fronteira não está entre religião e ciência, mas entre quem busca e quem duvida sem perguntar. Se você se sentiu tocado por essas ideias, comece a observar sua própria realidade com novos olhos. Preste atenção aos seus pensamentos. Eles realmente criam sua experiência. Observe como suas emoções influenciam seu dia. Anote sincronicidades, pois elas podem estar carregadas de significados que a razão não consegue decifrar. Você pode usar esse entendimento para moldar sua vida com mais clareza. Pratique a atenção plena. Use visualizações conscientes. Medite diante de símbolos como o Om, o tetragrama sagrado ou o Merkabah. Tudo isso age energeticamente e a ciência começa a entender por quê. Além disso, busque livros que unem os dois mundos, como A Dança dos Woolly Mestres, de Gary Zukav, ou Ciência e Paraciência, de Lyle Watson. São pontes que conectam o científico ao místico, o racional ao intuitivo. E, acima de tudo, lembre-se: você não é um observador passivo do universo. Você é parte dele. E, como tal, sua presença muda tudo. Hoje compreendemos juntos como a ciência está começando a revelar o que os antigos já pressentiam há muito tempo. Entendemos como conceitos da física quântica ressoam com ideias esotéricas profundas e como o universo parece responder não apenas à matéria, mas também à nossa intenção, pensamentos e emoções. Conhecemos vozes importantes como Allan Kardec, Carl Jung, Edgar Cayce e Helena Blavatsky, e percebemos como suas visões sobre a realidade, a consciência e o cosmos estão mais alinhadas do que muitos imaginam. Vimos como a mente humana participa ativamente da criação da realidade, como nossos pensamentos moldam o mundo ao nosso redor, e como a energia de nossas escolhas ecoa além do tempo e do espaço. Tudo isso nos mostra que a ponte entre ciência e espiritualidade não só existe, como está se fortalecendo cada vez mais. O universo não espera por provas. Ele responde ao olhar. E o que você vê talvez seja exatamente o que está pronto para encontrar.